esse sucesso todo contribui para o próprio relaxamento. Eu queria mostrar alguns exemplos, né? Esse aumento da adesão da população em algumas situações. Eu convido a doutora Alessandra aí também para comentar um pouco sobre influenza, né? Esses surtos estacionais que a gente vive, como é que vem evoluindo. A gente teve uma experiência em 2009, né? Parece que foi ontem, mas já estamos aí com 11 anos da pandemia de H1N1, de influenza, né? Que também foram alguns anos. E eu queria que a Alessandra comentasse um pouco especificamente esse cenário de coberturas vacinais, de adesão à população, em relação especificamente ao influenza. Então, a ideia é trazer rapidamente, né, o que a gente está vivendo. Então, agora que o momento é Covid, então a gente consegue visualizar nesse mapa, esse mapa é de maio, 22 de maio, né, publicado dia 25 de maio agora, de 2020, e que a gente tem o que está acontecendo nas Américas de transmissão de percentual de infecção respiratória por influenza. E a gente consegue ver a importância do influenza B, né, na América. Né? Então, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, a presença dele nas infecções respiratórias. Hoje, o que é o nosso maior problema? O que as pessoas têm mais medo? Né? É a infecção respiratória pela presença do novo coronavírus. E um fator importante para quem está na linha de frente atendendo o paciente como nós estamos, é que quando chega um paciente com doença respiratória, a gente possa ter a certeza que ele foi vacinado e que se ele tiver influenza, ele não vai ter um quadro tão grave, ou provavelmente ele não tem influenza, que ela não faz parte do diagnóstico diferencial dele porque ele foi imunizado, né, em todas as faixas etárias, mas principalmente os adultos a gente está chamando atenção. E sempre que possível com uma vacina quadrivalente, né? A importância da influenza B. Mas que ele tenha participado na sua fase de campanha, que ele tenha feito a vacina, né, no posto de saúde, isso já é uma grande garantia para o médico no diagnóstico diferencial. No norte do país, com todo o problema ainda de Covid, a gente está dizendo a importância dessa vacina, né, para que não tenha uma co-infecção com outro vírus, 61%. Então, a gente ainda consegue fazer melhor. Eu acredito que incentivando a vacinação, né, nacional para todas as faixas etárias, principalmente para os grupos de risco, a gente ainda vai conseguir fazer a diferença. Com todo o apelo que nós estamos tendo com uma pandemia, a gente ainda não consegue atingir o Brasil inteiro com uma cobertura como nós gostaríamos. Obrigado, Alessandra. Excelentes dados mostrados aí em relação ao que nós estamos vivenciando com a Covid-19, o risco de sobreposição, né, das epidemias de influenza e do SARS-CoV. Então, acho que esse é um momento bastante particular, inesperado, aí, que não imaginava estar vivendo nesta temporada de influenza. Outro exemplo que eu queria trazer para a discussão agora, e vou convidar o doutor já que faça suas considerações, é em relação ao sarampo, né? Esse cenário de baixas coberturas, a reintrodução do sarampo após uma certificação de eliminação aqui nas Américas, o difícil controle, onde está o sarampo hoje, a maior parte dos casos do país, o que a gente pode esperar aí do sarampo nesses cenários de controle de epidemias aqui no Sudeste, volta agora para o norte do país. Por favor, Juarez, faça alguns comentários sobre a situação do sarampo. Porque eu vou falar um pouco sobre sarampo, que o Renato tinha solicitado, que era o nosso segundo exemplo aí. Esse primeiro slide que eu queria colocar aqui, para exemplo, para vocês, então é um slide do último boletim do Ministério, que saiu agora no início de junho. Ele é com são vários assuntos abordados, mas eu peguei aqui a parte de sarampo. E vejam a situação que a gente tem de sarampo, né, principalmente no Pará, no Rio, São Paulo e Paraná. Né? Pode passar o próximo slide, por favor. E uma coisa que me preocupa também nesse próprio boletim é que esses dados que a gente tem, vocês vejam ali a semana 11, que é de 8 a 14 de março, né,
que quando começa também nós termos os números que começam a aumentar de Covid, a gente tem uma diminuição do diagnóstico, né, e da confirmação de sarampo. Veja que o boletim é até a semana 21, que seria até dia 23 de maio, mas veja que a gente tem, em termos de notificação, claro que a gente tem esse atraso, todas as vigilâncias estão muito ocupadas com o Covid, e esse é um dos receios, que a gente fique... não dê atenção para as outras doenças que continuam acontecendo. E o sarampo continua acontecendo, né? E depois de termos, em 2016, o certificado de eliminação, nós temos um retorno em 2018 com quase 20 mil casos, 2019 com quase 20 mil casos, e o próximo slide, por favor. E agora, em 2020, mesmo com esses números que eu coloquei, que são pegando até metade de março ali, nós temos 3.000 e quase 3.700 casos confirmados, com 4 óbitos, né? E chama muito atenção, para nós, chama atenção o Pará, né? Porque no ano passado, 2019, era muito concentrada a região sudeste, né? E o Pará, que já está vivendo uma situação muito catastrófica em relação à Covid, tem mais esse número bastante expressivo de casos de sarampo, uma doença totalmente evitável e prevenível por uma vacina segura, eficaz, disponível gratuita, inclusive com a dose zero, que é o nosso papel a estimular que as crianças sejam vacinadas entre 6 meses e 12 meses, na chamada dose zero, exatamente por essa situação que a gente tem no país, com 20 estados já tendo circulação de sarampo.